A paz do Senhor Jesus para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho uma mensagem muito importante para todos vocês e para mim também, e para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Continuem até o final, para que vocês venham entender essa mensagem. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, até o versículo 9, porque não tem versículo 1. Aí começa do capítulo 6 até o versículo 9, a mensagem. O grande mandamento. O grande mandamento de Deus, não é de Moisés, é de Deus o mandamento. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Na terra que vocês vão entrar, obedeça a esses mandamentos. Cumpram com eles. Temam o Senhor, nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando. E assim, vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Mas se obedecer e cumprir, aí vocês vão viver muitos anos nessa terra. Se obedecer os mandamentos e as leis, aí vocês vão cumprir. Se vocês cumprir, aí vocês vão entrar nessa terra e vão viver muitos anos nela. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Escutem o Senhor, porque somente o Senhor é o nosso Deus, não outro mais nenhum, somente Ele é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, pois Deus deu para mim dar a vocês, ensinar a vocês, para que vocês venham cumprir
obedecer. Esse é o mandamento de Deus. É para sempre. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Meus irmãos e minhas irmãs, a lei que Moisés está falando aqui é os mandamentos. Qual mandamentos? Vocês sabem. Vocês sabem que o mandamento que Deus mandou é esse, não pode ser mudado. Vou falar para vocês, o mandamento é esse, os mandamentos e as leis. Respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunhos falsos contra ninguém, não cobice a mulher de outro homem, não cobice nada que seja de outro homem, a sua casa, as suas terras, os seus escravos, os seus animais, ou qualquer outra coisa que seja dele. E Moisés disse, são esses os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel. Quando todos estavam ao pé do monte Sinai, no meio do fogo e das nuvens negras, ele falou em voz alta e deu somente esses mandamentos e nenhum outro mais. Depois os escreveu em duas placas de pedra e deu para mim. Portanto, essa mensagem, meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante que eu venho trazendo essa mensagem para que vocês venham entender. Porque o que é que está acontecendo com essa geração? Os pais, as mães estão com os olhos fechados, não estão passando o conhecimento, o entendimento da verdade para os seus filhos. E os jovens, os adolescentes estão aprendendo coisas de mal a pior. Estão fazendo as coisas de mal a pior, porque os pais, as mães, não se dedicam a ensinar os seus filhos. E essa geração, ela está se perdendo. Ela está se perdendo por causa dos ensinamentos
que não tem, porque o próprio Deus está dizendo: ensinai os vossos filhos deitados. Quando você for deitar, ensinem a eles, falem para eles, mostrem para eles a verdade, ensinem o caminho a eles, para que eles não venham se desviar, para que eles não venham fazer coisas erradas, para que eles não venham morrer, para que eles não morram. Ensine os seus filhos. Quando se acordarem, se reúnam com eles nos batentes das suas casas, nos portões das suas casas. Se assente, se reúnam de dia e de noite, ensinando para eles. Ensinem a eles o bom caminho. Ensinem. Ensine para os seus filhos. Ensine para os seus netos. Ensine, mostre a verdade. Porque o diabo, meus irmãos e minhas irmãs, o diabo, ele está aqui no mundo. Ele está no meio. Está no meio do povo de Deus. Ao derredor. Ele está ao derredor do meio do povo de Deus. Contrariando as coisas. Colocando confusões. Contendas no meio do povo de Deus. Ele está fazendo essas coisas para que os pais e as mães se afastem. Deixem de ir para as congregações. Deixem de adorar. Deixem de ensinar os seus filhos. Porque ele quer usar. Ele quer matar, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então, mães, pais, eu deixo essa mensagem para vocês. Procurem a casa de Deus. Procurem uma igreja. Procurem. Levem seus filhos. Ouça a palavra. Aprenda. Ensine aos seus filhos em casa. Vamos juntos pregar o evangelho. Vamos juntos ensinar para os jovens, para os que estão nascendo agora. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Por causa que Sodoma e Gomorra foram duas cidades que foram destruídas com fogo e enxofre. E nessas duas cidades não foram pregada o evangelho, não foi anunciada o evangelho, não foi anunciada a vinda de Cristo, não foi anunciada nessas duas cidades. E essas duas cidades, a Bíblia nos relata que essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, vai ser julgada com menos rigor. Vai ser julgada com menos rigor, porque se o evangelho tivesse pregado lá, anunciado lá, muitos teriam se arrependidos. Muitos teriam se arrependidos. E nesse tempo, nessa juventude, nessa geração aqui que nós estamos vivendo, os jovens, muitos dos jovens, não todos, mas muitos dos jovens, não todos, estão fazendo coisas erradas, estão se desviando para outros caminhos, fazendo coisas que não é do agrado de Deus. E muitos perdem suas vidas, muitos são ceifados pelo maligno. Então, Sodoma e Gomorra vai ser julgada com menos rigor. Com menos rigor, Sodoma e Gomorra. Mas essa geração, essa época, ela vai ser julgada com rigor, com muito rigor. Porque vocês lembram do que Jesus ele falou quando ele estava indo com a cruz, levando pelas ruas de Jerusalém, as mulheres de Jerusalém, muitas mulheres naquele dia, naquele momento ali, quando viram Jesus carregando a cruz com aquele sofrimento, elas olhavam para ele e começaram a chorar. Mas Jesus olhou para elas, Jesus carregando aquela cruz, aquele peso, aquela carga, aquele sofrimento todinho, por mim, por você, nessa época.
Ele olhou para aquelas mulheres chorando e disse para elas: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim não. Não chorem por mim não. Chorem pelos vossos filhos. Chorem por eles. Porque vai chegar o dia, o tempo, em que vocês vão se desesperar por causa deles. Porque eles vão fazer coisas erradas. E vocês vão ver. E vocês vão ver eles serem levados para serem crucificados, para serem mortos. Chorem por eles, mas não chorem por mim não, porque eu não fiz coisas erradas nenhuma não. Mas mesmo assim eu estou indo para a cruz do Calvário para trazer salvação para vocês. E Jesus ainda continuou naquele momento ali, ele disse: bem-aventurada é as mulheres que nunca deram filhos, nunca tiveram filhos. Sabe o que Jesus disse? Porque elas não vão se preocupar, elas não vão ter angústia, elas não vão sentir desesperos, elas não vão chorar. Mas vocês, mulheres, que têm os seus filhos, chorem por eles, aconselhem eles a não fazer coisas erradas, aconselhem eles, ensinem a seus filhos, a sua filha, ensinem, tirem, façam suas filhas, façam seus filhos a saírem do caminho errado. Porque senão você vai chorar, porque senão você vai se lamentar. Ensine os seus filhos, mostre o caminho a eles, ande também, pegue na mão deles, pegue na mão dela. Ei, você que é pai, você que é mãe, pegue na mão dos seus filhos, pegue na mão da sua filha e diga: minha filha, a gente vamos fazer a vontade de Deus, a gente vamos seguir o caminho, para que amanhã ou depois você não vá se desviar do caminho e eu não vá chorar de desespero, não vá ficar angustiada. Pais, mães, vocês, é com vocês essa mensagem que Deus está falando, é com vocês. Por favor, olhem para os seus filhos. Olhem para os seus filhos que estão fazendo coisas erradas. Vocês estão passando a mão na cabeça deles. Estão vendo, estão deixando cada dia mais eles fazerem coisas erradas. Amanhã ou depois, você vai chorar de desespero. Você vai dizer: mas eu ensinei, mas eu mostrei. Se eu tivesse mais um tempo. Se eu pudesse. Se ele tivesse aqui que eu iria ensinar, eu iria mostrar. E você está perdendo esse tempo. Você está perdendo esse tempo, essa oportunidade de ensinar seu filho, de ensinar sua filha, pegar na mão da sua filha, pegar na mão do seu filho, você educar seu filho, educar sua filha. Não estou falando de bater, não. Estou falando de você ensinar o caminho, a verdade para a sua filha, para o seu filho, para que amanhã ou depois você não venha sofrer, você não venha chorar de desespero, não venha ficar angustiada, agoniada, porque Jesus, ele disse: não chorem por mim não, não chorem por mim, mulheres de Jerusalém, chorem pelos seus filhos, aconselhe os seus filhos, mostre o caminho, a verdade a eles, mostrem. Então, pais e mães que têm seus filhos, suas filhas, que está vendo as suas filhas, vocês estão acompanhando a educação dos seus filhos, vocês estão fazendo isso. Acompanhem, pegue na mão da sua filha, pegue na mão do seu filho, leve ao ponto de ônibus para ir para a escola. Se possível for, vá junto até a porta do colégio. Se possível for, vá buscar seu filho, vá buscar sua filha. Passe o maior tempo que for necessário, mas ensine o seu filho, ensina a sua filha, para que a sua filha e o seu filho não venham cair no mundo errado. Porque o diabo, ele está aí. O diabo, ele está aí para matar, para roubar,
para ceifar a vida, para roubar a sua paz, para tirar a sua paz, para tirar o seu sossego, você que é pai, você que é mãe. O diabo não está investindo, não é em quem já conhece a verdade, não. É em quem não conhece a verdade. É quem não está buscando a verdade. Ele está investindo nessas pessoas, nos jovens, nos adolescentes. Ele está investindo nesses jovens, nesses adolescentes. Porque a intenção do maligno, do diabo, é matar e fazer você chorar. Fazer você se lamentar, ficar desesperado, ficar desesperada. Então, você que é mãe, você que é pai, e que tem o seu filho, e que tem sua filha, pegue na mão dele, pegue na mão dela, se reúna com a sua esposa. Se reúna com a sua esposa. Abrace sua esposa. Abrace seus filhos. Mas ensine os seus filhos. Procure uma congregação. Procurem uma congregação. E passe o maior tempo que for ouvindo a palavra, aprendendo. E quando vocês chegarem em casa, ensinem os seus filhos. Ensinem a eles. Porque senão, eles não vão viver muitos tempos na terra. E você vai chorar. Você vai chorar. Então, que a paz do Messias chamado de Cristo Jesus, a paz do Messias chamado de Cristo Jesus, o amor de Deus e a misericórdia do Espírito Santo de Deus desça sobre vocês, para que vocês venham aconselhar os seus filhos, tirar os seus filhos, não tentar tirar os seus filhos, tirar os seus filhos do caminho do erro, porque mais tarde, amanhã ou depois, vocês vão chorar. Vocês vão chorar. E depois não digam que não teve oportunidade de ensinar, porque tempo você tem a oportunidade de ensinar os seus filhos. Que o amor de Deus e a paz de Jesus Cristo, que é o Messias, o Filho de Deus, esteja dentro dos seus corações com essa mensagem. Cuidem dos seus filhos. Dê exemplo aos seus filhos. Eduque os seus filhos. Não é para bater neles, não. Não é para espancar eles, não. É para ensiná-los. É para estar do lado deles. É para acompanhá-los na educação deles. É para ensinar o caminho da verdade a eles. Então, não percam mais tempo. Se vocês não tinham tempo, procurem agora. Procurem agora se reunir com seus filhos. Procure estar do lado deles. Procurem abraçá-los. Procurem ensiná-los. Procurem. Não perca os seus filhos para o maligno, não. Não perca seus filhos para o maligno. Não deixe o maligno usar seus filhos, tirar a sua paz e tirar a vida dos seus filhos. Não deixem. Portanto, ensinem os seus filhos a respeitar vocês, a não pegar em nada de ninguém, a não usar drogas, a não beberem. Não deixem, não dê espaços para o maligno entrar na vida dos seus filhos. Não dê espaços. Ensinem os seus filhos. Então fiquem todos na paz do Messias chamado de Cristo Jesus. E que o amor de Deus alcance todos vocês. Amém.